Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Leandro Padilha, com o tema Os Mentores Espirituais. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco para mais essa reflexão que vai ser muito legal nessa noite. Como todo trabalho espírita, peço que silencie aí de casa o seu coração, fixe o seu pensamento na figura do nosso querido Mestre Jesus para que possamos fazer uma prece e nos elevar um pouco mais. Assim, Senhor, abençoa o nosso propósito de estar aqui aprendendo um pouquinho sobre o seu amor, sobre o teu evangelho, elevando a tua força a nível mundial. Nos dá, Senhor, o entendimento do evangelho para que possamos buscar a perfectibilidade tanto prometida. Assim, unidos de pensamento com os mentores espirituais, inclusive dessa casa, Rádio TV Fraternal, os nossos corações só em agradecimento. Graças a Deus. Bom, primeiro agradecendo mais uma vez a oportunidade da Rádio TV Fraternal me chamar para podermos discutir um pouco a respeito dessa doutrina de amor, essa doutrina que nos eleva tanto. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos mentores espirituais, dos anjos da guarda. E para isso eu quero lembrar um pouquinho da nossa história. E quando lembramos da nossa história, a primeira coisa que pensamos quando falamos de anjo da guarda é aquela concepção que nós tínhamos de que aquele anjo, aquele ser iluminado que vem dos céus, alado, com asas, ainda seria assim o nosso protetor. Isso, né, de uma construção histórica, vamos trazendo agora para a nossa realidade e à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito dessa concepção que era e ainda permanece nos nossos dias atuais, mas que nós podemos ainda modificar para trazer o alento ao nosso coração. A nossa vivência que hoje é tão atribulada. Vamos lá. Lembrando que dentro de todas as culturas no planeta Terra, a história nos traz as informações acerca da vivência dos homens com esses seres espirituais. Ainda, né, naquela visão bíblica acerca da construção edificante e do apoio ao homem, Moisés traz a primeira visão acerca do acompanhamento desse amigo amado espiritual, e não é construído acerca daquela visão que tem um ser alado, que tem asas especificamente, mas os anjos mesmo se aproximam de Moisés para falar acerca da sua vivência e da sua condução, ou então da sua proteção, enquanto vai conduzindo aquele povo em relação à situação de êxodo daquela terra, buscando a terra prometida. E aí, vamos lembrar que anjo da guarda é uma palavra que vem do grego, que significa agros, que é a palavra mensageiro para a língua portuguesa. Né? Estudei um pouquinho acerca dessa construção e em hebraico dariam outra concepção também, mas que chegaria muito próximo. Mas para nós para iniciarmos o nosso bate-papo, basta que é um mensageiro. E é para isso realmente que os mentores nos servem. Eles vêm nos trazer mensagens da espiritualidade para fazer com que sejamos espíritos melhores, encarnados ou desencarnados. E é isso que nós vamos falar um pouco mais a respeito. Ainda nessa construção, né, de anjos, que nós reportamos daquela visão, né, de anjos com asas, eu quero lembrar um pouquinho, mais ou menos em 1997, quando lançou um filme americano, que chamava Cidade dos Anjos. Ele era estrelado pelo Nicolas Cage e a atriz Meg Ryan. Naquela concepção, o ator, né, o que faz o papel do anjo, que é o Nicolas Cage, ele fica apaixonado pela mulher que é encarnada,
E aí se desenvolve toda a trama. E ele, a determinada altura do filme, sem fazer spoiler, mas fazendo essa construção, ele pretende deixar de ser anjo e vivenciar a vida normal. O que, para a construção e a doutrina espírita, não tem muita ligação, mas é importante nós vermos que dentro daquele conceito de proteção, daquele conceito de assistência que a espiritualidade nos traz, ainda cabe bem, mesmo que seja de uma forma romantizada. Essa visão católica, né, que o anjo da guarda tem e vai construindo, vem pela liturgia, né, pela construção que os nossos irmãos da Igreja Católica apresentam como seres celestiais, e isso difundiu por toda a sociedade, e a partir de então começaram a criar algumas seitas, alguns rituais, algumas visões, muitas vezes holísticas, para caracterizar ou descaracterizar aquela vida espiritual que tem o anjo da guarda. E por que caracterizar ou descaracterizar? Porque a função principal do anjo da guarda é a de proteção, orientação, entre outras coisas. E esse, né, durante o tempo que vem nos acompanhando, e para cada momento da nossa vida, ele se apresenta de algumas outras formas, ele constrói muito mais a nossa percepção, e nós vamos construindo essa percepção para afinar essa sintonia com eles, né? Lembrando que na Bíblia os profetas já traziam a informação da vivência com os espíritos em forma de anjos da guarda. Esses mentores que vinham para acompanhar esses profetas já se faziam presente e orientavam todos os profetas para que a vontade de Deus fosse de alguma forma concluída de forma perfeita. E aí, vamos lembrar, em Moisés, quando protegeu e guiou a nova terra, está lá essa descrição no Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20. E ainda, também, já no Novo Testamento, né, Zacarias, conversando com o anjo Gabriel, que noticia a gravidez de Isabel, para dar à luz a João, apóstolo. E aí está lá, na passagem de Lucas, ainda no capítulo 1, versículo 8 a 23. E por terceira parte, nós podemos ver a passagem em que o anjo Gabriel, ainda assim, se apresenta para Maria para nominar o Messias como Jesus, e ainda conta da gestação de Isabel, que era a prima dele. E aí, nessa passagem, Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38, nós podemos perceber que a espiritualidade a todo tempo nos acompanha. E já vem nos acompanhando desde o início da criação da terra. O nosso querido Messias, o nosso Jesus, como governador planetário, ainda com a permissão divina, designa para cada ser que vem aqui um ser para acompanhar a nossa existência material à vista da existência espiritual. E os espíritos, assim, nesse sentido, como mentores que são, eles só se apresentam para nós em determinadas ocasiões. E elas, normalmente, elas são muito importantes. Sejam elas de alegria ou sejam elas de aflições. Normalmente, são em situações de aflição, porque quando estamos muito contentes, muito alegres, nós muitas vezes esquecemos desses irmãos espirituais. Esses mentores que nos acompanham também têm atividades, além de nos acompanhar na nossa construção existencial. Mas, principalmente, esses motivos que vêm nos acompanhando, eles são normalmente tidos como especiais. E ainda pensando que a doutrina espírita pode trazer acerca dessa vivência espiritual, essas importantes construções que vão sendo criadas com as relações entre encarnados e desencarnados, Allan Kardec traz com grande clareza para nós como se dá essa vivência. E ainda assim, dentro dessa vivência, ou ainda dentro dos conceitos que a doutrina espírita traz para nós podemos perceber que tudo se dá realmente por sintonia. Nós
criados, espíritos simples e ignorantes, todos nós temos a tendência à perfeição e à felicidade. Mas para isso nós precisamos desse momento de erraticidade para o aprendizado. À medida em que vamos construindo esse processo de aprendizado, esse irmão denominado mentor espiritual vem e nos acompanha, nos indicando, nos incitando à prática do bem. É que muitas vezes nós estamos desligados, desafinados dessa sintonia e deixamos de lado toda essa comunicação que eles muitas vezes trazem até nós. E ainda, mesmo quando nós estamos desafinados com essa comunicação amorosa que esses mentores trazem, vamos lembrar que a espiritualidade ainda, com toda certeza e sapiência, ainda usa outros irmãos que estão mais afinizados para entrar em contato com essa verdade ou com a orientação que eles vêm trazer e nos trazem. E aí vocês podem se perguntar, mas Leandro, normalmente quando isso acontece? E aí eu posso explicar com toda certeza. Se eu não estou afinizado com o meu mentor espiritual e esse mentor quer me passar alguma informação, ele pode usar de outra pessoa que tenha alguma afinidade com a espiritualidade. Muito possivelmente um médium vai lá, incita ele a dizer alguma coisa e esse encarnado chega até nós de alguma forma e nos traz a informação que o espírito, esse mentor amigo, gostaria que nós soubéssemos. Aí é o momento que nós vamos parar para pensar, para tomar como verdade, tomar alguma iniciativa para o bem, de acordo com a instrução desse amigo amoroso. Olha só, a espiritualidade ainda aponta lá, pela leitura dos itens 489 e questão A521, que os anjos da guarda são os nossos protetores. E muitas vezes eles são só familiares ou simpáticos. E aí, ainda numa dessas questões, fala como pode ser se ele fala, se Allan Kardec e os espíritos falam que os espíritos, para serem mentores e para serem orientadores, eles têm que ser bons. Ora, nessa concepção genérica sobre a construção da bondade dentro da nossa vivência, nós vamos percebendo que nós vamos graduando aqui. Vamos lembrar do tempo em que nós éramos crianças, adolescentes, e nós fomos orientados de determinada forma, e aí nós fomos construindo essa verdade ao longo do tempo. E aí sim, nós deixamos de ser aqueles espíritos instintivos e vamos percebendo a realidade da vida material à luz da vida espiritual. E aí nós vamos tendo esse crescimento. À medida em que nós vamos reconhecendo essa bondade, reconhecendo esses valores espirituais que vamos conquistando em cada momento reencarnatório, porque somos a somatória de todas as vidas passadas, nós vamos sendo espíritos melhores. E aí sim é onde quero chegar. Um parente, um amigo, pode ser o nosso mentor espiritual? E a espiritualidade responde que sim, porque depende da bondade, do quanto bom ele seja. Vamos lembrar de Emmanuel, né? Com Chico. Vamos lembrar de André Luiz, quando chegou à espiritualidade, né? E ainda vinha sim orientar aqui pessoas, ou vinha acompanhado, a própria mãe dele acompanhando ele em esfera inferior. Olha só, essa sintonia, essa familiaridade é por sintonia. Então, um espírito que seja um pouco melhor que nós, realmente pode se servir nesse trabalho de mentoria no nosso caso. Tá? Os espíritos ainda explicam que os anjos da guarda têm uma missão idêntica a dos pais. E como os pais trabalham para edificar esse espírito que trazem, né? Eles aconselham e eles consolam. Muitas vezes, a maioria das vezes é a mãe que consola, mas o pai também tem essa atribuição. E ainda assim, sustentar a nossa coragem para as provas da vida material.
Olha só, e não só da material, tem que aumentar aqui e dizer da espiritual, porque a fé na vida futura é a que segura a nossa existência material, porque sabemos que estamos aqui de passagem. À medida em que estamos de passagem, nós precisamos dessa sustentação moral para que possamos realmente realizar toda a nossa missão a que nos dispusemos. Quantos de nós não falham no meio do caminho por causa dessa falta de fé ou por falta dessa falta de sintonia com o próprio anjo da guarda? Nós podemos olhar para a nossa própria vivência e descobrir que a determinados momentos, muitas vezes, nós estávamos em situações muito constrangedoras e a determinada altura algo acontece para nos aliviar a dor. Seja uma palavra amiga, seja alguma situação material que vem e nos apoia, tudo é construído na espiritualidade para nos trazer a felicidade e a segurança, tanto a material quanto a espiritual. Somos nós que muitas vezes, desavisados, deixamos de prestar atenção da forma como eles nos auxiliam. E eu posso falar com toda certeza, porque eu já tive essas vivências e eu continuo tendo essas vivências. Mas é difícil para quem não tem esse contato com a espiritualidade, ou essa fé, essa crença na existência do nosso Criador, que nos traz aqui para sermos felizes e relativamente perfeitos, que nós vamos nos melhorando. Olha só, eu vou dizer para vocês algumas situações pelas quais eu passei, tá? Para confirmar essa existência. Existem para determinados seres aqui enquanto encarnados, determinadas situações em que a mediunidade fica mais latente. E tem outras que as pessoas ainda não percebem. Eu, em 1992, mais ou menos 93, eu estava saindo de uma situação financeira muito atribulada e ainda estava em razão de faculdade, uma correria material muito grande, e eu precisava atravessar a Praça da Sé num domingo, 5 horas da tarde. E a Praça da Sé estava vazia. Eu desci do metrô e eu fui até o ponto de ônibus, que eu deveria pegar um ônibus para ir até o local onde eu trabalhava. E eu, atravessando a Praça da Sé, ali perto do Marco Zero, de repente eu fui abordado por uma pessoa que estava em situação de rua e me chamou de meu filho e me apresentou uma pequena imagem de Nossa Senhora da Aparecida, falando que ele estava ali para que eu fosse abençoado. Eu peguei a imagem, fitei o olhar daquele irmão e ele me entregou uma oração junto. À medida em que eu olhei a oração e olhei a imagem, esse irmão desapareceu. E eu olhava para todos os lados, todos os cantos da praça. Era impossível alguém, em sã consciência, me entregar algo e em segundos atravessar toda a praça. E aquele ser desapareceu e eu fiquei, e eu tenho até hoje essa imagem. Não que eu cultue a imagem, mas aquilo representou um momento em que a espiritualidade se mostrando presente para mim, para me fortalecer em fé, em esperança, para que eu pudesse trabalhar e continuar a minha jornada. Essa é a primeira que eu passei pela demonstração da vivência direta com eles. E aí a segunda foi no curso de mediunidade dentro da Federação Espírita, porque eu julgava que eu não teria nenhuma faculdade mediúnica e já no último ano do curso eu comecei a olhar para a minha vivência espiritual com os colegas e eu percebi que algumas das coisas eu já conseguia dar manifestação. Dentre elas, num dos trabalhos, eu tinha ainda o hábito, o vício do tabagismo, e mandaram que nós perguntássemos ao mentor, porque o mentor estaria do nosso lado, alguma coisa. E eu perguntei ao meu mentor por que era tão difícil para mim abandonar o vício do tabagismo. Porque eu queria trabalhar e eu queria dar paz, e eu não conseguiria. E aí, àquela altura, com os olhos fechados, exatamente do lado esquerdo, uma voz metálica me sussurrou:
paciência e vontade. E aí eu comecei a chorar, porque foi só desse lado, não consegui ouvir a projeção do lado direito, comecei a chorar e voltamos do trabalho, e foi então que eu percebi mais uma vez que a espiritualidade se fazia presente a mim. Noutra ocasião, ainda dentro daquele trabalho mediúnico, eu consegui reconhecer em visual, eu vi o meu mentor pessoal. Ele é um franciscano, não sei o nome dele, porque para a espiritualidade o nome pouco importa, e ele se mostrou presente, porque eu perguntei se ele era o meu mentor, e ele respondeu com aquela mesma voz, exatamente no meu ouvido esquerdo, sim, sou eu. Aquilo, mais uma vez, me fez chorar, e em gratidão, eu me mostrei presente à espiritualidade, e comecei a trabalhar, abandonando o vício do tabagismo, ainda, brigando com Deus, porque eu tinha aquelas crises de abstinência, mas com toda essa força e essa vontade que esse irmão protetor me ensinava, me ajudou, e eu consegui terminar aquela fase da minha vida material. E aí, outra, agora recente, eu estava embarcando no metrô e uma pessoa veio e me empurrou para entrar junto comigo no metrô. Só que eu segurei, eu contive a pessoa de uma forma educada e ele me seguiu dentro do metrô a fim de me agredir e me agrediu. Eu caído no chão, percebi também do meu lado esquerdo, levanta e vai para a catraca. Eu levantei e fui para a catraca, enquanto o agressor, junto com mais 2 que estavam com ele, ficaram lá. E eu subi e eu percebi que eu, nervoso, arfando, porque eu não ia dar conta de uma situação de violência daquele jeito, fiquei ali aguardando a minha ida, que eu estava de saída para uma festa, a minha ida para essa festa, e eles dissiparam lá no meio do público e acabaram indo embora. Mas onde eu quero chegar? Porque a espiritualidade mais uma vez se demonstrou para mim, porque eu ainda nervoso, eu consegui embarcar em outro trem, e uma moça que muito parecia uma cantora britânica, com aquele cabelo preto, que parecia uma colmeia, com os olhos com lente de contato vermelha, com uma figura não muito aprazível, estava fazendo uma dobradura, e ela fez uma dobradura de uma pombinha branca, e ela falou assim, me mandaram entregar para você, e me entregaram. Então, quer dizer, a espiritualidade, mais uma vez se demonstrando para mim, porque eu deveria manter a minha paz. Ela, sem me conhecer, sentada num banco do lado, ainda sim, me presenteou com essa informação da espiritualidade e esse pequeno objeto que era um origami de uma pombinha branca. E aí nós vamos percebendo que é tudo uma construção. Eu, não só na condição de palestrante e orador espírita, mas na condição de espírito encarnado, hoje eu percebo muito mais a presença desses irmãos. E nós podemos sentir isso, mas nós precisamos nos afinizar com ele, silenciar o nosso pensamento, silenciar os nossos maus hábitos, silenciar o nosso instinto, principalmente, para que eles possam se aproximar. Eles estão o tempo inteiro vigiando do lado ou à distância a nossa vivência para que nós possamos continuar no caminho da virtude. Mas quando nós, de alguma forma, buscamos a vida que não coaduna com isso, nós esquecemos da vivência espiritual, os espíritos mentores, eles começam a se afastar. Não que eles se afastam definitivamente, mas eles permitem que outros espíritos se acerquem de nós, porque a nossa sintonia não está diretamente ligada com a do mentor. Então, outros espíritos vão ali fazer parte daquele momento da nossa vida, até o momento em que nós, por algum sofrimento, chamarmos esse irmão de volta, ou retomarmos o nosso caminho, essa jornada espiritual, no caminho da virtude, e eles se aproximam novamente. E olha só que legal. Eles, com todo o trabalho que tem na espiritualidade, quando chamamos, eles sempre vêm nos acudir. E à medida em que nos acodem, nos abraçam, nos amparam de algum jeito,
nós deixamos muitas vezes eles de lado. E aí, como é que nós fazemos para manter essa sintonia com eles? Como é que nós podemos traçar essa vivência, né, de uma forma mais forte, mais segura? A primeira coisa é lembrar que nós todos somos médiuns. Alguns mais, outros menos. Então, alguns, quando sentem a presença desses mentores amigos, como eu sinto como se fosse um calor físico, tomando conta de parte do meu corpo. Normalmente, eu sinto a presença para o lado esquerdo do meu corpo, mas tem médiuns que sentem somente do abdômen para cima. Tem gente que sente somente pelos braços. E aí, cada um sente ou pressente de uma forma diferente. Depende da faculdade e da forma como o mentor, amigo, esse gênio bom, vai se apresentar para nós ou como ele costuma entrar em contato conosco. Normalmente, o nosso perispírito expande ou está lá quietinho e o perispírito dele chega perto. E ele expandindo o perispírito dele, nós sentimos a presença dele, porque o halo espiritual que ele traz consigo, reluzente, traz esses sentimentos benéficos. Mas nós precisamos estar cientes, muitas vezes, do que é nosso e do que é do amigo espiritual. Se eu estou num ambiente frio, por exemplo, e de repente eu sinto determinado calor e um bem-estar, é lógico que a presença de um amigo mentor benfazejo vai estar ali na nossa presença. O que nós podemos fazer, então, mais é, como eu disse, silenciar a nossa vivência, silenciar o nosso pensamento, para que eles possam realmente mandar todas as instruções para nós dentro daquela simbiose de pensamento que o Espírito traz para nós. O que nós podemos trazer ainda de vivência é postura na recepção dos fluidos eflúvios desse amigo mentor ao dormir. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma leitura, né? Uma leitura edificante, pegar alguma coisa espírita para ler, a Bíblia, minutos de sabedoria, qualquer leitura que seja edificante. E pensar na figura do nosso querido mentor. Mesmo que ele não se apresente fisicamente ou com o nome, porque o nome para eles pouco importa, o importante é que ele traga todos esses eflúvios e o pensamento dele chegue até nós. E como chega? É por telepatia mesmo. Tá? Nós vamos sentindo que, estando com o pensamento vazio, nós com algum problema, de repente vem a ideia e nos vem alegrar, porque com uma grata satisfação era a solução do que nós estávamos buscando. Então, normalmente, antes de dormir, fazendo a nossa prece, agradecendo a esse irmão espiritual por todo o apoio, normalmente ele se apresenta, ou mesmo ali no momento de dormir, ou em sonho, porque no momento do desdobramento, nós vamos encontrar esse gênio bom. E aí, a felicidade é o encontro, porque o Evangelho se faz presente nessa conversação, nesse apoio, nessa fraternidade e nesse apoio caritativo que ele nos dá como uma missão verdadeira. Outra coisa que eu quero falar a respeito é, esse amigo protetor, ele pode ser retirado da nossa presença, ele tem a nossa missão. Os espíritos explicam que quando nós encarnamos, nós recebemos esse amigo mentor, seja por missão ou por dever, porque ele assume aquilo como um trabalho efetivo. Se ele for o nosso inimigo e aceitar o dever de ser o nosso anjo protetor, ele tem que seguir tudo aquilo. Mas se a determinada parte do caminho ele não puder mais desenvolver a missão conosco, porque foi chamado por uma missão mais importante ou outra de nível superior, é designado um outro mentor espiritual para que nós possamos ficar amparados, porque Deus nunca nos desampara. E ainda, no momento do desencarne, ele fica conosco. Normalmente, ele auxilia a equipe
para que os nossos laços vitais sejam desfeitos, para que nós possamos voltar para a espiritualidade. E muitas vezes voltamos para a espiritualidade na companhia desse amigo mentor. E chegamos na espiritualidade, continuamos essa amizade, continuamos esse trabalho de aprendizado. E aí, por que eu quero falar sobre aprendizado? Porque esses amigos mentores, eles também aprendem conosco. Não só ensinam para nós, mas eles também aprendem conosco os valores principais que a doutrina espírita traz, que é o de amor e o de caridade. Olha só, tudo na espiritualidade tem realmente um valor, tem um porquê. É que nós, ainda perdidos pela massa densa do corpo físico, nós vamos esquecendo de tudo e vamos deixando de valorar essas situações. Quem de nós não gosta de ser apoiado quando nós estamos numa situação de aflição? Esses irmãos estão conosco, basta nós chamarmos e nos colocarmos à disposição deles para que tudo possa ocorrer da melhor forma. Para encerrar, eu quero lembrar que Jesus não tinha um mentor. Jesus, o ser mais puro, perfeito que pisou aqui na Terra, ele era acompanhado de uma gama de espíritos, mas ele não tinha um mentor. Não há registros da espiritualidade, da literatura espírita, acerca dessa companhia de mentoria para o nosso Cristo. O que existia era uma gama realmente de espíritos colaboradores do Cristo, porque eram bons também, mas só cumpriam a ordem do nosso governador planetário. E lembrando, por fim, que Deus nos confia um amigo para que nós possamos evoluir e sim aprender juntos. E aí podemos falar, por fim, que existem os mentores pessoais, existem os mentores para determinadas sociedades, tipo igreja, centro espírita, alguma coisa de comércio. Existe um mentor que vai indicar o trabalho a ser realizado e sempre nos acompanha. Existem os mentores de países. Olha só, para tudo, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá a companhia de um amigo, irmão de bom gênio. É nós que temos que nos disponibilizar com eles para que possamos juntos fazer a vontade do Criador, para que esse mundo passe rapidamente no momento de expiação e prova para a regeneração. É isso. Muita paz a todos. Só convido vocês a fazer uma breve vibração e uma prece final. Vamos serenando os nossos pensamentos, agradecendo ao Mestre por essa oportunidade bendita e doando os nossos melhores fluidos de amor, paz e reconforto. Mestre Jesus, receba toda a nossa energia para que possa principalmente atingir os países que estão em guerra. Para que a paz possa ser estabilizada por todos os países, governantes e governados, o nosso querido Brasil, pela localidade onde moramos, os nossos vizinhos, pelos nossos companheiros de trabalho, de estudos, pelos nossos lares e por nós mesmos. E agradecidos que estamos, vamos fazer uma prece para podermos encerrar esse bate-papo de hoje. Amado e amigo irmão, agradecemos essa oportunidade de divulgar não só a doutrina espírita, mas o que a espiritualidade tem de bom sempre para a nossa valoração e o nosso crescimento pessoal. Nos dá a alegria, a força necessária para que possamos ser espíritos melhores hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, muita paz a todos. Mais uma vez, obrigado à Rádio TV Fraternal. Que todos sejam muito abençoados. Até logo, até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.